Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. José Miguel encontra Marcélia e descobre tudo que a mãe e Ivana fizeram para prejudicá-lo. Leonor contrata Rodrigo como capataz da fazenda Montesinos. Alonso começa a conviver com o filho. Ivana descobre que Leonor teve um caso com Rodrigo no passado. José Miguel e Valentina se reconciliam. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Dona, no resumo semanal, de 20 a 24 de março. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 20 de março. José Miguel não encontra Marcélia, pois ela não está em casa. Cristina diz a Rodrigo que acabou de ficar sabendo de um emprego perfeito para ele, na fazenda Montesinos. A dona Leonor precisa de um capataz antes que o filho dela volte. Rodrigo diz a Cristina que é uma grande oportunidade. Ele não pode e nem vai deixar escapar. Valentina manda Alonso sumir da fazenda dela e diz que não quer vê-lo nunca mais na sua vida. Alonso continua fingindo que não está bem. Valentina diz que já chega e que parece que o novo Alonso é tão ou mais cara de pau do que o anterior. Rodrigo procura Leonor e diz que quer ser o capataz da fazenda Montesinos. Alonso diz a Valentina que é verdade que fingiu, mas só fez isso para ficar mais tempo ao lado dela. Valentina pergunta se foi isso mesmo ou se foi para roubá-la. Alonso diz que não fez nada e entrega Ivana. Alonso diz a Valentina que Ivana entrou na casa quando não tinha ninguém. Valentina não acredita e diz que Alonso está mentindo só para se proteger. Alonso diz para Valentina ter muito cuidado com Ivana, porque ela é a pior inimiga que ela pode ter. Alonso diz a Valentina que não vai estar por vencido. A ama e vai lutar até a morte para se transformar no homem que mereça o amor dela. E vai embora da fazenda. Leonor diz para Rodrigo dizer com franqueza por que quer trabalhar para ela. Rodrigo diz, de repente, porque quero ficar perto de você. Ou quem sabe, para me vingar da Valentina Vilaça. Ao escutar isso, Leonor diz a Rodrigo que está bem, que vai pensar. Padre Ventura reúne os moradores na igreja para que Ernesto, Gabi e Isabel falem com eles. Ernesto diz que quer incentivar os moradores a aceitar a oportunidade que Valentina Vilaça está lhes oferecendo, a oportunidade dos filhos deles estudarem na escola que vai abrir na próxima segunda-feira. Os moradores começam a protestar, dizem que a víbora pode fazer mal aos filhos deles e perguntam se o Dr. Ernesto acha que eles são ignorantes. Nesse instante, Valentina entra na igreja e diz que eles são mesmo ignorantes. Valentina diz que eles a chamam de víbora porque ela oferece trabalho e salários dignos e porque ela proibiu os filhos deles de trabalharem no campo para irem à escola, para que no futuro eles tenham uma vida melhor. Valentina diz que foi muito difícil para ela se adaptar àquela vida dura do campo, mas ali naquele lugar ela aprendeu a lição mais importante que o ser humano pode aprender, que todos nós precisamos de alguém. Valentina pede a todos que a perdoem se ela alguma vez foi injusta com eles, porque essa nunca foi a sua intenção. Valentina diz que foi um erro. Os erros fazem parte da aprendizagem e que não se pode consertar um erro com outro erro. Valentina diz que o maior erro que eles poderiam cometer seria negar aos filhos deles a oportunidade de progredir na vida com os estudos. Porque se recusarem isso, não vão estar prejudicando a ela, mas sim aos seus filhos, que são o seu bem mais precioso. Valentina sai da igreja, sendo aplaudida por todos. José Miguel retorna para o hotel e, depois de ter falado com o padre Justino, diz a Ivana que uma pessoa que a conhece muito bem afirmou para ele que ela tinha um caso com Alonso escondida da Valentina. Ivana diz que aposta que ele ouviu isso de uma pessoa que a odeia, mas é mentira. José Miguel diz que ali a única mentirosa é ela. Fala que vai para outro canto e espera que amanhã ela não esteja mais ali. Valentina diz a Gabi que o José Miguel é o seu verdadeiro e único amor, mas agora é tarde demais para eles dois. José Miguel volta à casa de Marcélia e finalmente a encontra. Felipe entrega a Maria da Luz o resultado do exame feito nas roupas de Rodrigo e diz que definitivamente é sangue humano. Benita conta para Isabel, Gabi e Dr. Ernesto que Valentina colocou Alonso para fora da fazenda. Eles comemoram a notícia. José Miguel diz a Marcélia que soube que recentemente ela esteve em São Pedro e pergunta o que ela foi fazer. Marcélia diz a José Miguel que não tem nada para falar para ele. José Miguel implora para ela dizer a verdade e diz que tem certeza que a mãe dele está por trás de tudo isso. Marcélia diz a José Miguel que fez tudo por dinheiro, mas não conseguiu muita coisa. Só 10.000 pratas e um relógio velho que ela não consegue vender.
José Miguel pede para ver o relógio. Marcela mostra o relógio para José Miguel e ele insiste para ela dizer quem foi que lhe deu. Marcela decide abrir o jogo com José Miguel e diz que ele tem toda a razão. Foi a mãe dele quem armou esse teatrinho todo. Marcelo conta para José Miguel tudo o que Leonor fez para prejudicar a carreira religiosa dele e também para separá-lo de Valentina. Desolado, José Miguel diz que não pode entender tanta maldade na sua própria mãe. José Miguel pede para Marcela dizer quem foi que lhe deu aquele relógio. Célia diz a José Miguel que foi uma amiga da mãe dele e tá na cara que elas duas são um em carne, uma tal de Ivana. Ivana volta para casa de Valentina furiosa. Rodrigo procura Filadélfio e se desculpa com ele pelas grosserias que lhe disse. Filadélfio aceita as desculpas dele. Ivana pega alguns dólares que roubou de Valentina e diz que eles serão de muita utilidade para ela, pois já não terá mais que se rebaixar e pedir dinheiro emprestado para mortos de fome, como a mãe dela e o Felipe. João diz a Sabino que a Teresa lhe contou que o Rodrigo foi falar com a dona Leonor. Maria da Luz devolve as roupas de Rodrigo para a mãe dela. Diz que o sangue é sim de gente, mas ela não precisa esquentar, porque ela vai ficar quieta. Maria da Luz diz à mãe que não vai contar para o delegado, até ela tirar da cabeça esse pilantra do Rodrigo, e vai embora. Sozinha, a Cristina diz: me desculpa, filha, mas é a minha felicidade. Rodrigo diz a Filadélfio que absolutamente tudo o que ele fizer vai ser para conquistar a dona. Felipe diz a Sandra que sente saudade dela, que se arrepende de tudo o que disse e quer se casar com ela. Alonso volta para sua casa na capital. Brenda liga para ele e diz que precisa vê-lo com urgência. Alonso diz para ela dizer qual é o problema. Brenda diz que o que tem para dizer não pode ser por telefone. E se ele não pode ir até ela, então ela vai até ele e desliga o telefone. Maria da Luz conta para Benita que o sangue na roupa do Rodrigo é de gente mesmo. Benita diz que Maria da Luz não pode ficar calada, que as autoridades têm que saber que Rodrigo é o assassino do Lázaro. Maria da Luz diz que não pode falar, porque a mãe vai odiá-la e ela não pode perder o amor dela. Rodrigo leva flores para Cristina e chocolates para ela dar para Maria da Luz. Rodrigo diz a Cristina que quer conquistar Maria da Luz aos poucos, para quando eles se casarem, ela o ver como um pai. Sem um pingo de amor próprio, Cristina Bocozona acredita nas mentiras de Rodrigo. Sabino continua trabalhando na cabana. Jesus vai até lá com a sua irmãzinha. Sabino se afasta para buscar uma ferramenta. E Jesus sobe em uma viga para ver como está ficando o telhado. A madeira quebra e Jesus cai, sofrendo um grave acidente. Terezinha vê tudo e vai correndo até a mãe em busca de ajuda. Sabino volta para a cabana e se desespera ao encontrar Jesus inconsciente no chão. Sandra diz a Felipe que vai provar para ele que, graças ao amor dele, ela é uma nova mulher. Felipe diz que está completamente decidida a se casar com ela e pergunta se ela quer se tornar a esposa dele. Sandra diz que nada a faria mais feliz. Alonso envia para Valentina uma carta e os documentos dela que estavam com ele. Na carta, Alonso diz que aqueles documentos pertencem a ela e quer que fique claro que ele nunca fez mau uso deles. Alonso diz que também reconhece a dívida que tem com ela e o mais rápido possível vai pagar o dinheiro que ela lhe emprestou. Alonso termina dizendo: até breve, meu amor. José Miguel diz a Padre Justino que o que a mãe dele fez é monstruoso, perverso, e ele não consegue entender como a mulher que lhe deu a vida lhe causa tanto mal e tanta dor. Leonor pensa que Ivana conseguiu convencer José Miguel a não procurar Marcélia, já que até o momento ele não voltou para São Pedro. Leonor diz que tudo está saindo como ela planejou. Agora só falta sua futura norinha ficar grávida. Assim eles três poderão voltar para a capital e se esquecerem daquela maldita fazenda. Ivana recebe uma intimação para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos referentes ao homicídio de Oscar Almeida Rodrigues. João leva Jesus às pressas para o centro médico. Felipe o examina. Sandra diz ao pai que Felipe e ela vão se casar, porque se amam. Sandra pede para o pai guardar segredo e diz que o melhor é a mãe dela ficar sabendo só um dia antes do casamento. Então ela não terá outra saída se não aceitar. Maria da Luz fica sabendo do acidente que Jesus sofreu e conta para todos na fazenda. Maria da Luz diz que Jesus está muito mal, quebrou a cabeça. Aflitos, Valentina, Isabel, Gabi e Ernesto vão imediatamente para o centro médico.
Teresa diz a Valentina que o menino dela está muito mal. Valentina tenta tranquilizá-la. Felipe informa a todos que o estado de Jesus é delicado e ele se encontra em estado de coma. Teresa se desespera. José Miguel diz que foi um imbecil. A Ivana estava o envolvendo em suas mentiras para ele duvidar do amor da Valentina e ele caiu. Terça-feira, 21 de março. Felipe diz a Valentina que Jesus está muito mal e não sabe se ele sairá do coma. Valentina pede para Felipe se encarregar de que Jesus tenha o melhor atendimento possível, que ela vai arcar com todos os gastos. Sabino entrega para Valentina o telefone do hotel onde José Miguel está hospedado, para que ela possa avisá-lo do acidente de Jesus. Valentina liga no hotel para falar com José Miguel. A camareira atende e diz que ele não está. Valentina pede para a camareira dizer para José Miguel se comunicar com ela com urgência. A camareira pergunta a Valentina se pode dar o recado à esposa de José Miguel quando ela chegar. Surpresa, Valentina diz para a camareira esquecer, não dizer nada. Depois, ela diz a Gabi que a Ivana está registrada como a esposa do José Miguel. Ivana retorna para a fazenda de José Miguel. Leonor pergunta se ela conseguiu impedir José Miguel de ver Marcélia. Irritada, Ivana diz que não sabe. Furiosa, Leonor diz que Ivana é uma burra e agora sim perdeu José Miguel para sempre. Ivana Capivara diz a Leonor que é ao contrário e que o motivo principal de ter voltado sem José Miguel é porque descobriu uma coisa muito importante. E fala que está grávida, que está esperando um filho dele. Ivana chora e diz a Leonor que quando ia contar para José Miguel, ele chegou uma fera gritando e pediu para ela sair do hotel. Acreditando que José Miguel não descobriu nada sobre Marcélia, Leonor diz a Ivana que vai dizer para ele voltar o quanto antes da capital. Mas por enquanto não quer que ela fale nada sobre esse bebê, até passar a raiva dele. Jesus é examinado por um neurologista. José Miguel coloca sua casa da capital à venda. Sozinha, Ivana diz que José Miguel estava tão bêbado que nunca vai poder provar que naquela noite eles não fizeram amor. Ivana diz que com a ajuda de Leonor Montesinos vai ser mais fácil fazer o José Miguel se reconciliar com ela e que essa gravidez foi uma ideia genial. Felipe informa a Valentina sobre o diagnóstico que o neurologista deu no caso de Jesus. Valentina diz a Gabi que Jesus teve um traumatismo crânioencefálico de grau 3, mas não tem hemorragia interna, então ele vai ficar em observação 72 horas. O delegado Toledo vai até o trabalho de Alonso para falar com ele sobre a morte de Oscar Almeida. Alonso diz ao delegado que pode ter sido a amante do Oscar quem o matou. Toledo diz a Alonso: que coincidência, não é mesmo? Seu sócio e o senhor tinham a mesma amante, Ivana Dorantes. Alonso diz ao delegado que a sua relação com Ivana terminou antes dele sair do país. Toledo diz a Alonso que foi aberta uma nova linha de investigação, já que apareceu o dinheiro que Oscar usurpou da conta conjunta da imobiliária. Por isso, ele novamente se torna suspeito do assassinato e também serão chamados para depor outros implicantes, como a Ivana Dorantes, que parece que está vivendo na Noruega. Alonso diz que o delegado está enganado e conta que Ivana está morando na fazenda de Valentina Vilaça, em São Pedro. Na escola de Valentina, Gabi e Isabel fazem a inscrição de várias pessoas que querem começar a estudar. José Miguel retorna a ligação da mãe na casa de Henriqueta. Leonor diz que quer que ele regresse o quanto antes para São Pedro, que há muitas razões, mas ela não gostaria de discuti-las por telefone. José Miguel diz que certamente se trata de mais uma das manobras sujas da mãe e manda ela parar de interferir na vida dele. Furioso, José Miguel diz à mãe que falou com Marcélia e sabe de absolutamente tudo que ela e Ivana fizeram. Assustada, Leonor tenta negar tudo. José Miguel diz à mãe que perdeu toda a confiança nela. Não vai voltar, porque tem coisas mais importantes para fazer na capital. E desliga o telefone na cara dela. Leonor conta para Ivana que José Miguel está sabendo de tudo. Ivana diz a Leonor que não quer perder o José Miguel. Leonor pergunta se Ivana acha que ela pode perder o carinho e respeito do seu filho e que, para piorar, ela vai perder algo mais, a casa dela na capital. Leonor diz que tem certeza que o José Miguel não vai voltar até conseguir vendê-la e ela terá que passar o resto dos seus dias naquele maldito lugar. Cristina, pata-choca, trouxa, leva os chocolates que Rodrigo deu para Maria da Luz. Diz à filha que ele mudou muito e garantiu que ia conquistar o carinho dela. Maria da Luz diz à mãe que não quer nada daquele verme peçonhento.
Brenda e Santiago chegam na casa de Alonso. Santiaguinho abraça Alonso feliz da vida e o chama de papai. Leonor procura Rodrigo e diz que a partir daquele momento ele é o novo capataz da fazenda dela. Brenda diz a Alonso que terá que fazer uma cirurgia no coração, mas antes disso precisa fazer alguns exames. Alonso pergunta como pode ajudá-la. Brenda diz que ele permitindo que o Santiaguinho e ela fiquem morando na casa dele enquanto isso. Alonso concorda e diz que eles podem ficar no quarto dele, que ele ficará na sala. Leonor exige que Rodrigo faça da fazenda dela a mais poderosa, sem importar os meios que use, mas tem uma condição, que tenha muito cuidado para não prejudicar o filho dela. Rodrigo diz para Leonor não se preocupar, que ele vai tratar o filhinho dela como se fosse dele mesmo. Horácio se lembra do que Gabriela disse para ele sobre Ivana e depois diz para si mesmo: para que me fazer de bobo? Desde o dia em que a Gabriela me disse umas verdades que eu não consigo tirá-la do pensamento. Já me fisgou. Santiaguinho vai até Alonso. Diz que esqueceu uma coisa muito importante, de dar a ele um beijo de boa noite. O chama de papai, o beija e volta para o quarto. Alonso fica comovido com o gesto do filho. Valentina liga para José Miguel e conta para ele que Jesus sofreu um acidente. Timóteo conta para Maria da Luz que viu Ivana e Leonor em um carro vermelho passeando pela cidade e nem sombra do seu José Miguel Montesinos ele viu. Maria da Luz conta para Benita que Ivana voltou da capital, que ontem o Timóteo a viu passeando pela cidade e diz que acha que isso de que o seu Zé Miguel, que convidou ela, foi papo furado. Eurico diz a Rodrigo que não entende para que ele aceitou ser o novo capataz da fazenda Montesinos, já que está bem de vida. Rodrigo diz a ele que tendo o inimigo por perto, tudo fica mais fácil. Leonor conta para Ivana que contratou Rodrigo e diz que o filho dela tem que colocar na cabeça que naquela fazenda ela também dá as ordens. Cristina vai até a casa de Rodrigo. Ele está de saída para a fazenda Montesinos, mas diz que ela pode ficar na casa dele. Cristina vê uma escultura que ele fez e com raiva diz: é a dona. É a dona. Quarta-feira, 22 de março. Benita diz a Valentina que o Timo disse para Maria da Luz que ontem viu a Ivana passeando pelo centro. Valentina diz que não sabia disso. Benita diz a Valentina que pensa igual a Maria da Luz, que a Ivana apareceu de surpresa para o José Miguel na capital e que ele a mandou de volta. Isabel e Gabi recebem os alunos para o primeiro dia de aula. Horácio chega na escola e diz a Gabi que foi desejar sorte para ela. Horácio leva pirulitos para as crianças e entrega um presente, dizendo que é para Gabi, para que a Gabita, a boneca dela, não se sinta tão sozinha, assim como ele. José Miguel chega na fazenda e se surpreende quando o Rodrigo aparece e diz: eu posso ajudá-lo, patrão? Sou o novo capataz dessa fazenda. Furioso, José Miguel manda Rodrigo sair dali e diz que não quer vê-lo na sua casa. Rodrigo diz a José Miguel que a dona Leonor o contratou. Ele só vai receber ordens dela. Pede licença, diz que tem muito trabalho para fazer e sai. Filadelfo pede para Valentina lhe devolver o seu cargo de antes, porque o cargo de capataz é muito para ele. Valentina diz que gosta da honestidade de Filadelfo, que isso conta a favor dele e que a partir de amanhã ele volta às suas obrigações de sempre. Sozinha, Valentina se pergunta quem vai ficar à frente da fazenda dela agora. Horácio fica olhando Gabi da aula, encantado. José Miguel discute com a mãe por ela ter contratado Rodrigo e ter despedido Sabino, Teresa e João. José Miguel diz à mãe que não admite que ela tenha contratado o seu pior inimigo. Leonor diz que sabe que José Miguel teve as suas desavenças com Rodrigo, mas tem certeza de que agora, os dois lutando pela mesma causa, ele verá que o Rodrigo é o melhor aliado que ele poderá ter. Enfurecido, José Miguel diz à mãe que não e sai deixando só. O dia de aula se encerra e Horácio espera por Gabi. Horácio diz a Gabi que foi se desculpar com ela e que sabe que foi um bobo por ter a deixado plantada aquela noite. Horácio diz a Gabi que não quer mais saber da Ivana e promete a ela que dessa vez vai ser diferente. Gabi pergunta se isso é sério. Horácio diz que é totalmente sério. Teresa e João esperam aflitos pela melhora de Jesus. José Miguel chega, diz a Jesus que já está ali e pede para ele acordar. José Miguel pede para Jesus se lembrar de todos os planos que eles fizeram e diz que ele é muito importante para todos eles.
Felipe diz a Valentina que se amanhã o Jesus não reagir, eles terão que transferi-lo em uma ambulância para a Pedreira para fazer uma tomografia. José Miguel vê Valentina. Diz que o Jesus precisa deles e ele sabe que faria muito bem a ele saber que os dois estão juntos. José Miguel segura as mãos de Valentina e a leva com ele para junto de Jesus. José Miguel diz a Jesus que a Valentina está ali, foi vê-lo e quem dera ele pudesse abrir os olhos para ver como ela está linda. João e Teresa voltam para a fazenda Montesinos. Leonor diz a eles que não vai contrariar as ordens do filho dela, mas avisa que eles terão que se esforçar no trabalho. Ivana diz a Leonor que tem certeza que o José Miguel está com a Valentina e ela vai agora mesmo ao centro de saúde e dizia a ele na frente da prima dela que está esperando o filho dele. Leonor proíbe Ivana de sair e diz que ela não vai falar com o filho dela sobre a gravidez até que tenha os exames para comprovar. Leonor manda Ivana tomar muito cuidado e diz: um filho será a salvação, mas esse filho deve ser do José Miguel. José Miguel diz a Valentina para eles deixarem de lado as suas diferenças e darem uma trégua por Jesus. Valentina diz que concorda com ele e por Jesus eles farão uma trégua. Rodrigo chega em casa e encontra a Cristina. Cristina pega a escultura, diz que é a dona e pergunta por que ele a fez assim, como ela veio ao mundo. Rodrigo se faz de ofendido e diz que ela já está com as suas estúpidas cenas de ciúmes. Cristina, mocoronga, trouxa, se humilha para Rodrigo. Rodrigo diz que vai perdoá-la, mas que isso não volte a se repetir. Cristina diz que tá bom e o abraça. Tenha vergonha nessa cara, mulher, se valoriza, pelo amor de Deus. José Miguel retorna para a fazenda e diz a Ivana que eles vão conversar seriamente sobre a Marcélia de Oliveira. Ivana diz a José Miguel que não sabe que história ele ouviu dessa mulher, mas garante que é mentira. José Miguel diz para ela não se preocupar em buscar explicação para uma coisa que não tem. E quer que ela saiba que a presença dela para ele é incômoda. José Miguel pede para Ivana ir embora agora mesmo dali, porque eles não podem viver sobre o mesmo teto. Leonor chega, diz para José Miguel não se esquecer que aquela casa também é dela. A Ivana é sua convidada e por isso vai ficar com eles. José Miguel diz à mãe que nesse caso, então ele vai embora. Ivana diz que não, que aquela casa é dele e ela vai sair. José Miguel diz para a mãe fazer o que quiser e sai de perto delas. Ivana chora, diz a Leonor que o filho dela odeia e nunca vai perdoá-la. Leonor diz para Ivana não ir, se acalmar e que tudo se resolverá quando elas provarem que ela está esperando um filho do José Miguel. Ivana abraça a Leonor e em pensamento diz: agora não tem jeito, eu tenho que engravidar. Para ter a confiança de José Miguel de volta, Leonor diz que ele pode vender a parte dela naquelas terras para realizar o seu sonho e cumprir a promessa que fez ao pai dele. Alonso chega em casa, encontra um desenho que Santiaguinho fez para ele, sorri e diz que o filho é um menino muito especial. Timóteo pergunta a Horácio como ele foi com a professora, se ela o tirou do castigo. Horácio diz que parece que sim, e ele está disposto a apostar todas as fichas nisso. Ivana procura Estevão no hospital e diz que está ali para eles tomarem aquele café e recordarem os velhos tempos. José Miguel pede a ajuda de Moisés para vender a parte de Leonor na fazenda. Moisés diz que vai divulgar em outras filiais do banco, principalmente em Pedreira, porque lá é mais provável que surja algum interessado nas terras deles. Leonor fica surpresa e muito irritada ao saber por Teresa que Ivana saiu às 5 da manhã para a capital. Leonor se pergunta o que Ivana foi fazer na capital. Brenda pede para Alonso ajudá-la, cuidando do Santiaguinho enquanto ela estiver internada. Alonso diz a Brenda que vai cuidar do menino até ela sair do hospital, mas diz para ela não se esquecer que ele quer conquistar a Valentina. Alonso diz a Santiaguinho que gostou muito do desenho que ele deixou na cama dele. Depois de ter feito alguns exames em Pedreira, Jesus retorna para São Pedro. José Miguel diz a Valentina que Jesus está igual, sem reagir. Felipe diz a eles que a tomografia que Jesus fez não mostra nenhuma lesão cerebral e agora só resta a eles esperar e torcer por um milagre. Horácio leva flores para Gabi na escola. Gabi fica encantada com o gesto dele. Sabino diz a José Miguel que a Valentina vale o seu peso em ouro. Surpreso, José Miguel diz que até onde se lembra, Sabino não gostava da Valentina. Pergunta o que houve e o que o fez mudar de opinião. Sabino diz que estava errado.
Valentina pede para Jesus fazer um esforço. Ela diz: Deus faz os milagres, mas nós temos que ajudá-lo. Eu sei que você me ouve. José Miguel escuta Valentina dizendo para Jesus que se sente culpada pelo que aconteceu com ele, por ter colocado fogo na cabana, mas que fez isso porque estava com muita raiva do José Miguel. Valentina promete a Jesus que vai reconstruir a cabaninha, mas antes ele tem que ficar bom. Gabi diz a Isabel que Horácio mudou muito com ela, mas é um homem bronco e teimoso, e na verdade ela não sabe se vai rolar alguma coisa entre eles, apesar de se divertir muito com ele. Chove muito forte e José Miguel quer acompanhar Valentina até a fazenda. Valentina diz para ele não insistir, que ela vai se molhar só um pouco e amanhã está de volta para ver Jesus. Carinhosa, Valentina diz a José Miguel que eles combinaram, que ele vai ficar aquela noite com Jesus. Dá boa noite a todos e vai embora. Leonor jura que vai fazer José Miguel vender tudo, para eles irem para sempre daquela maldita fazenda. Rodrigo escuta o que Leonor diz e fala que se aquelas terras fossem dele, ele jamais venderia. Leonor se aproxima de Rodrigo e diz: Bom, mas com você aqui, a minha fazenda vai se transformar num verdadeiro pomar. Quinta-feira, 23 de março. Alonso leva presentes para o filho. Santiaguinho fica eufórico. Valentina chega em sua fazenda encharcada. Ela aguarda o seu cavalo e quando está indo para casa, se depara com Rodrigo. Assustada, ela pergunta o que ele faz ali. Rodrigo, bigodão escroto, vai se aproximando dela e diz: Nossa, dona Valentina, como está bonita assim, molhada de chuva. Rodrigo fica bem perto de Valentina, a enche de elogios e começa a tocá-la. Valentina fica imóvel e não diz uma palavra. Rodrigo diz que ela é muito valente, o que torna mais excitante o momento, e se aproxima para beijá-la. Mas desiste e diz: O meu desejo é enorme, mas é maior o meu amor. É maior o meu amor. Rodrigo vai embora. Apavorada, Valentina respira aliviada ao vê-lo longe dela. José Miguel pergunta a Sabino o que fez ele mudar de opinião sobre Valentina. Sabino diz que com o acidente do Jesus, ele conheceu a verdadeira Valentina. E o mais importante é que ela tem feito tudo para cuidar dele. José Miguel diz a Sabino que o que mais deseja é resolver as coisas com a Valentina. No dia seguinte, Valentina conta a Gabi o que aconteceu e diz que sentiu pânico. Gabi diz que ela tem que tomar medidas drásticas porque o Rodrigo é um cara perigosíssimo. Valentina diz para Gabi ficar tranquila, porque apesar do pânico que sentiu, agora ela tem certeza de que o Rodrigo não lhe fará mal. José Miguel encontra Valentina onde ficava a cabana. Ele diz que ia procurá-la na fazenda, mas teve o pressentimento de que ela estaria ali. Valentina diz a José Miguel que é uma mulher arrogante e soberba. Ele mesmo lhe disse isso várias vezes e estava certo. Valentina jura a José Miguel que não teve nada a ver com a morte do pai dele. José Miguel diz que sabe e que a alma e o coração dele sempre souberam. Valentina diz que talvez seja tarde, mas ela tem que pedir perdão e pergunta se ele a perdoa. José Miguel se aproxima dela, muito carinhoso, e a beija. Nesse momento, Rodrigo e Filadelfo se aproximam e veem os dois juntos. Cristina, bocozona, diz a Amparo que não sabe o que lhe deu, mas o Rodrigo não sai do coração dela. Irritada, Amparo diz: Por favor, Cristina, você sabe sim, não tente mais justificar a sua fragilidade. Bem que se diz que aquele que morre por seu próprio gosto, até a morte tem sabor de vitória. Amparo pergunta por que Cristina não abre os olhos de uma vez por todas. Diz que ela não passa de uma vítima daquele infeliz e para não ser burra. Cristina, abestalhada, chora e pergunta por que será que ninguém acredita que o Rodrigo mudou, até a pediu em casamento. Furioso, Rodrigo aponta uma arma para José Miguel e Valentina e diz: Maldito, 1000 vezes maldito, eu vou matar os dois. Ivana Capivara vai ver Estevão no hospital e o beija. Ela pergunta se ele teve problemas com a esposa por ter chegado tão tarde em casa. Estevão diz que não, que a esposa já estava no 10º sono. José Miguel e Valentina continuam se beijando e Rodrigo diz: Maldita mulher, maldita mulher, maldita foi a hora em que a conheci. Eu não sei o que ela tem, que preciso dela como ar para viver. Ele abaixa a arma e vai embora com Filadelfo. José Miguel diz a Valentina que ela é o amor da vida dele e que a Ivana nunca significou nada para ele. Valentina pede para José Miguel ser honesto com ela e contar absolutamente tudo o que aconteceu quando Ivana esteve com ele na capital.
José Miguel conta a ela o que Ivana fez, inclusive que inventou que ela ou o doutor Ernesto haviam mudado as fechaduras da casa dela e ninguém abriu a porta para ela. José Miguel diz a Valentina que também descobriu que a Ivana estava aliada à mãe dele naquela história da Marcélia. José Miguel diz a Valentina que o amor dela é a coisa mais importante que ele tem e promete que vai cuidar dele como da própria vida. Valentina promete a José Miguel que vai fazer o mesmo. Diz que o ama, que sentiu muita falta dele e que sem ele a vida dela não é vida. Felipe diz a João que todos os gastos hospitalares de Jesus estão sendo pagos pela Valentina Vilaça. João fica surpreso. José Miguel conta para Valentina que a mãe dele contratou o Rodrigo, mas diz para ela não se preocupar, porque se a mãe dele não demiti-lo, ele vai fazer isso. João e Teresa agradecem Valentina por tudo o que está fazendo pelo Jesus. Valentina diz que eles não têm nada que agradecer e que ela vai se encarregar do Jesus até ele ficar bem. Rodrigo escuta José Miguel e Leonor conversando sobre a venda dos terrenos dela e que Moisés vai divulgar a propriedade para os clientes de Pedreira. José Miguel diz à mãe que voltou com a Valentina e manda ela desistir de empurrá-lo para cima da Ivana. Leonor diz ao filho que a relação dele com a Valentina Vilaça está destinada ao fracasso porque ela sempre o fará se sentir menor. José Miguel diz à mãe que nada do que ela disser vai modificar os planos dele e manda ela colocar na cabeça, porque ele vai se casar com a Valentina. Rodrigo diz para si mesmo, isso só se eu permitir. Benita e Isabel ficam felizes ao saberem que Valentina se reconciliou com José Miguel. José Miguel conta para Horácio que se reconciliou com Valentina e depois diz ao amigo que o Felipe tinha muita razão quando o avisou para não confiar na Ivana. Horácio pede para José Miguel explicar que ele não está entendendo nada. José Miguel diz que agora está completamente seguro de que naquela noite em que eles saíram para beber, entre a Ivana e ele, não houve nada, e conta tudo o que ela fez na capital. Enquanto isso, Ivana pensa em seu envolvimento com Estevão. Ela está fazendo isso simplesmente para conseguir um exame confirmando que ela está grávida. Ivana diz que isso é justamente o que ela precisa para amarrar o José Miguel. Horácio diz a José Miguel que agora só vive pensando na Gabriela. Gabriela comemora ao saber que Valentina fez as pazes com José Miguel. Valentina contrata Sabino para trabalhar na fazenda dela. José Miguel diz a Sabino que já avisou a mãe que se ela não demitir o Rodrigo, ele mesmo fará isso. Preocupado, Sabino diz para José Miguel não se precipitar, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e aquele bandido, a qualquer momento, vai mostrar as garras. José Miguel e Valentina começam a trabalhar juntos para reconstruir a cabana. Jesus continua em coma, mas recebendo o cuidado e carinho dos amigos. Sabino trabalha na fazenda de Valentina. Brenda, Alonso e Santiaguinho se divertem em um parque. Vão se passar alguns dias. Henriqueta fica sabendo que Sandra vai se casar com Felipe e vai reclamar com Moisés. Moisés diz a Henriqueta que se o Felipe é a felicidade da Sandra, quem é ele para impedir o casamento? E manda ela deixar a filha viver a vida dela. Felipe diz a Sandra que em um mês eles vão se casar. Sandra diz que vai sentir muito se a mãe não estiver ao lado dela no casamento, mas isso não vai ser motivo para ela não se casar com ele. Os dois se beijam e, nesse instante, furiosa, Henriqueta invade o consultório de Felipe. Henriqueta diz a Sandra que já está sabendo da besteira que ela vai fazer, mas avisa que o casamento dela com aquele traste não vai se realizar nunca. Henriqueta diz que Felipe é uma péssima influência na vida da filha dela. Sandra diz à mãe que não está pedindo a permissão dela para se casar com Felipe e que se ela não quiser estar com ela nesse dia tão bonito, tem todo o direito. Histérica, Henriqueta diz que não concorda com esse casamento e vai embora. Com medo do que a mãe possa fazer, Sandra diz a Felipe para eles adiarem o casamento no religioso e se casarem no civil o quanto antes, porque essa é a única solução. Estevão entrega para Ivana um pedido do ginecologista solicitando que ela faça um exame de gravidez e diz que assim que receber os resultados, vai enviar para ela. Ivana diz que quem sabe nessas noites em que eles passaram juntos, acontecia um milagre. Mas ele não precisa se preocupar, porque ela já tem destinado um pai para o filho deles. Leonor e Rodrigo conversam no escritório. Ivana chega de viagem, manda Teresa levar a mala dela para o quarto e vai procurar Leonor. Leonor começa a seduzir Rodrigo. Diz para ele parar de chamá-la de patroa, que ele sempre foi um homem muito especial para ela. Leonor diz a Rodrigo que uma mulher como ela não pode ficar sem homem e está há muito tempo assim.
Ivana está atrás da porta escutando tudo e fica pasma com a ousadia de Leonor. Sexta-feira, 24 de março. Leonor diz que Rodrigo sabe que o Frederico foi a salvação dela. Ele foi até um bom homem, mas não foi o homem da vida dela. Rodrigo pergunta se deve entender que ele é esse homem. Leonor diz que Rodrigo não sabe como ela sempre se lembra dele, que ele é o protagonista dos sonhos eróticos dela. Ivana se diverte com tudo que ouve. Leonor diz a Rodrigo que necessita dele e o chama para reviverem o passado deles. Rodrigo diz que os dois viveram seu amor. Pelo menos ele achava que era amor. Mas isso pertence ao passado, e o passado já passou. José Miguel vai para a cabana e diz para si mesmo: essa noite eu não penso em dormir, eu vou ser feliz lembrando de você, minha linda. Alonso diz a Brenda que quer arcar com os gastos da operação dela. Brenda será operada no dia seguinte e diz a Alonso que deixou uma caixa para ele no closet com todas as cartas que o Santiaguinho escreveu para ele nesses anos. Alonso diz que se o Santiaguinho aprendeu a gostar dele, foi graças a ela, porque nunca disse a ele a verdade. Não disse que o pai dele era um canalha. Alonso diz a Brenda que se mudou para melhor. Isso foi graças ao Santiaguinho. Irritada, Leonor diz a Ivana que a casa dela não é hotel, que ela pode manipular a sua mãe como quiser, mas a ela não. Ivana diz a Leonor que no lugar dela, teria mais cuidado com as palavras, porque as paredes têm ouvidos. Leonor diz a Ivana que tem a suportado porque supostamente ela está grávida. Só que nem ela acredita e manda ela ir embora agora mesmo da casa dela. Ivana diz a Leonor que não, que vai embora quando der na telha e de agora em diante ela jogará o jogo dela. Ivana diz a Leonor que elas são muito parecidas. Ela também acha que o Rodrigo é um homem muito, muito especial. Leonor fica sem reação. Valentina diz a Sabino que é um privilégio ter ele trabalhando para ela. Ivana quer conversar com José Miguel. Sem paciência, José Miguel evita e diz que está de saída. Leonor se aproxima e José Miguel diz à mãe que já se cansou de esperar e quer que ela demita o Rodrigo hoje mesmo. José Miguel sai e Ivana diz a Leonor que em alguns dias terá o resultado do exame de gravidez que fez na capital, mas tem certeza de que está grávida. Leonor diz que a conhecendo, sempre terá dúvidas de que o filho dela seja o pai desse neném. Sandra está no centro médico ajudando Amparo. Henriqueta chega, faz um escândalo e quer levá-la para casa à força. Valentina diz a Sabino que vai comprar as terras do José Miguel, mas no nome de outra pessoa. E mais adiante, quando a fazenda já der frutos, ela devolverá para ele. Surpreso, Sabino pergunta se ela faria isso. Valentina diz a ele que faria qualquer coisa para que o José Miguel conserve o patrimônio do pai dele. Moisés conseguiu um comprador para as terras de José Miguel. José Miguel pergunta se ele conhece o comprador. Moisés diz que não, que disseram para ele que alguém estava muito interessado. E mesmo sem saber o valor, o comprador depositou em dinheiro uma grande quantia como garantia. Moisés diz a José Miguel que parece que é uma empresa agropecuária e o representante legal já está se encarregando da transação e o dono quer permanecer no anonimato. Rodrigo diz a Filadélfo que vai comprar todas aquelas terras, pois tem dinheiro de sobra. Filadélfo pergunta para que ele quer isso. Rodrigo diz a Filadélfo que com aqueles terrenos ele já pode cortejar a dona. Vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. O estúpido José Miguel, o Mauricinho, está vendendo o melhor daquela fazenda. Alonso acompanha a Brenda no hospital. Brenda pede para Alonso tomar conta do filho deles, se as coisas se complicarem e ela morrer. Alonso jura a ela que vai cuidar do Santiaguinho. José Miguel liga para Marcélia. Diz que ainda não tem todo o dinheiro dela, mas vai lhe mandar uma parte pelo correio e que, por favor, ela não venda um relógio, porque é muito importante para ele. Felipe se preocupa porque não encontra Sandra em lugar nenhum. Sandra está na igreja com o Padre Ventura e, chorando, pergunta a ele se é pecado um filho renegar a própria mãe. Valentina e José Miguel almoçam juntos. Apaixonada, Valentina olha para ele encantada. José Miguel diz que se ela não parar de olhar assim para ele, ele vai cancelar a comida e vai se alimentar só de beijos. E os dois se beijam. Alonso liga para Gisela. Diz que a operação de Brenda vai demorar aproximadamente mais 1 hora e ele está muito nervoso. Alonso diz a Gisela que o angustia pensar que a Brenda pode não escapar disso e que para o filho dele seria uma dor terrível. Ivana, capivara maldosa, diz para si mesmo que Jesus podia morrer de uma vez. Assim acabaria o pretexto de José Miguel de ficar com a Valentina dia e noite.
Moisés chama a atenção de Henriqueta pela humilhação que ela fez Sandra passar no centro médico. Padre Ventura diz a Sandra que a mãe dela a ama e quer protegê-la. Embora exagere nisso, a intenção de Henriqueta é boa. Sandra diz para o padre não se preocupar, que ama muito a sua mãe. Não sabe como, mas tem que fazer ela entender que a sua felicidade é o Felipe. Felipe e Moisés encontram Sandra na frente da igreja. Moisés diz para Sandra conversar com a mãe dela e se tiver algum problema, que o avise que ele vá até lá. Felipe diz a Sandra que não quer que ela tenha problemas com a mãe dela por causa dele. Sandra diz que nada vai alterar os planos deles e que sentir o amor dele lhe dá forças para seguir em frente. Ivana vai procurar Horácio. Horácio sai do banho, encontra Ivana na sua sala e, surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Ivana diz que está cultivando velhas amizades e que nunca esquece seus bons amigos.